O escritor moçambicano Mia Couto, em seu romance O Último Voo do Flamingo, criou um pensamento em que diz: é muito importante ter um pé na tradição e outro na modernidade. Nesse país, eles têm por hábito preservar a tradição oral, que vem de geração a geração, passando de avô para pai, para filho e assim vai. Lá, os idosos são muito valorizados. Os velhos são considerados como sábios, a tal ponto de que, quando eles falecem, eles se tornam figuras ancestrais. Daí a importância de se preservar essa cultura, essa tradição, essa oralidade. Mas, com a colonização portuguesa, muito dessa tradição se perdeu. A modernidade, ela traz realmente muitas coisas boas, mas também há certos malefícios que podem corromper todo o seio cultural de uma sociedade. Esse pensamento de Mia Couto dialoga plenamente e perfeitamente com o do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, quando criou o conceito de modernidade líquida. Bauman criou esse conceito, ou esse pensamento, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas só veio essa ideia, esse seu pensamento a se tornar bem mais famoso muitos anos depois. Bauman considerava o período anterior à Segunda Guerra como de modernidade sólida, em que ou onde as relações ou os relacionamentos eram muito mais duradouros e estáveis. Mesmo havendo alguns pontos negativos, mas havia uma certa segurança, uma certa continuidade. Os casamentos eram de fato mais duradouros, os empregos também tinham a sua estabilidade. Antigamente se pensava muito em fazer concurso para Banco do Brasil porque era realmente um lugar seguro, um emprego dos sonhos. Mas com o passar do tempo, as modernidades, as tecnologias, elas vieram a afetar essas estabilidades, essas seguranças. Pelo conceito de modernidade líquida, tudo é volúvel, tudo flui, escorre facilmente como água pelas mãos, como líquido. Não há uma certa segurança. Hoje, os relacionamentos são completamente, ou pelo menos na maior parte deles, instáveis. Há uma necessidade também muito grande de consumo. As pessoas são muito consumistas. A psiquiatra Ana Beatriz Silva, ela fala muito sobre isso. Inclusive, ela tem um livro intitulado Mentes Consumistas. Hoje, as pessoas, ou a maioria das pessoas, se tornou o próprio objeto do consumo. Elas são, na verdade, a própria marca, o próprio rótulo, ou a própria roupa que veste. Elas se despersonalizam em função de uma necessidade frívola de se demonstrar para o mundo, ou querem mostrar uma certa felicidade que não existe. Dessa forma, não existe. Elas confundem esse conceito, mas tem uma necessidade mesmo de mostrar ao mundo o quanto são felizes e dessa forma, às vezes acabam até atropelando certas pessoas bem mais próximas e bem caras na vida dela. As famílias estão se esfacelando, os relacionamentos não estão se mantendo tão mais duradouros, principalmente em função dessa ideia de liquidez. Daí, Bauman passeia pelo mundo da liquidez, colocando outros conceitos como amor líquido, medo líquido. Tudo é líquido, tudo escorre, tudo flui. E essa necessidade realmente consumista que as pessoas possuem não as deixa também satisfeitas. Elas sofrem. E sofrem tanto a ponto de terem também problemas de ansiedade.
Daí a importância de prestar atenção no mundo em que nós vivemos e fazer uma filtragem. Há um autor, um mestre sul-coreano, Haemin Hanin, que criou um livro chamado, ou pelo menos ele deu o título de As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Nós vivemos numa sociedade muito dinâmica, muito rápida, é tudo um caos, é tudo uma rapidez imensa e às vezes não paramos mesmo para prestar atenção em tanta coisa que há ao nosso redor, tanta coisa maravilhosa, tantas pessoas que poderiam significar muito, mas que às vezes até desprezamos, porque nós precisamos mostrar que estamos bem. Precisamos buscar alguma coisa que nos garanta uma certa estabilidade que dessa forma não irá acontecer. É como um passarinho que vai de galho em galho e não está satisfeito com o lugar onde está. Só que o passarinho mesmo, da natureza, ele sabe o que está fazendo. Ele se sente bem à vontade, ele sabe onde vai colocar o seu ninho. Mas muitos de nós, seres humanos, pulamos de galho em galho buscando uma falsa segurança. E quando esse galho se quebra, a situação se torna bem pior. Daí a importância de desacelerar, observar, entender o quanto nós temos para admirar, para aprender, para entender que nós fazemos parte de uma natureza gigantesca e que nós não estamos sozinhos aqui. Vejam, como é belo desacelerar, como é importante respirar. Há um autor brasileiro, Guimarães Rosa, que escreveu um conto chamado A Terceira Margem do Rio. Nesse conto, a personagem principal, um homem, numa certa ocasião, depois de ter vivido tanto na sociedade frenética, ele resolve pegar um barco e ir morar dentro do lago. Lá ele passa a sua vida. Ele convida até o filho, a esposa, mas eles não vão. Eles ficaram lá, na sociedade, presos naquele caos. E essa terceira margem do rio é como se fosse um terceiro olho que aprendeu a abstrair, a separar-se desse caos, a sair desse novelo e olhar a sociedade de fora. Esse texto dialoga com esse do Haemin Sunim. A importância de nós realmente pararmos para entendermos que há toda uma natureza nos convidando para conversar com ela sempre. É preciso viver, sim, a modernidade. É preciso entender que a tecnologia é importante, ela beneficia em muito a nossa vida. Mas ninguém pode se tornar escravo dela, ninguém deve realmente ser esse prisioneiro, esse refém, porque acaba sofrendo mais do que realmente poderia se não estivesse nessa cadeia. Então viver um pouquinho de cada vez, prestando atenção ao que tem ao nosso redor, é fundamental. Tenhamos todos um ótimo dia.